Olá, pessoal. Esse é o Fishcast, apaixonados por piscicultura. Eu sou a Bárbara Lima. Eu sou Lucas Pfeiffer. E eu sou a Paula Jolie. Aqui você vai conhecer a história de profissionais da zootecnia que escolheram se dedicar especificamente à piscicultura. Sejam todos bem-vindos e um ótimo episódio. Olá, pessoal. No episódio de hoje, a nossa conversa é com o zootecnista Sérgio Oppen. Seja bem-vindo, Sérgio. Estamos muito contentes em você ter aceitado o nosso convite. E para começar essa nossa conversa, o que a piscicultura significa para você? Bem, boa tarde a todos. A piscicultura hoje é a minha vida, né? Porque eu trabalho com piscicultura exclusivamente hoje, né? Então, eu venho já em torno de 12 anos aí, mais ou menos, trabalhando com a piscicultura, junto com o Senar. Então, eu presto serviço ao Senar com o curso de piscicultura voltado principalmente para a questão da tilápia. Então, hoje eu vivo isso aí, né? Então, hoje eu dou consultoria em cima da piscicultura e saio por esse Paraná todo aí dando curso também pela piscicultura. E vejo que a piscicultura está, cada ano que passa, crescendo mais. Então, a tendência é ela chegar... Nós não somos uma região aqui, a região sul aqui não é uma região de piscicultura, né? Mas está se tornando, graças a Deus. Então, hoje tem futuro bastante essa área aí que nós chamamos de piscicultura. Sérgio, você poderia comentar um pouco sobre a tua formação, aonde você se formou, qual foi o ano? Precisa o ano? Tá bom. Você pode dizer para a gente quantos anos de carreira você tem. Não precisa ser um ano. Não precisa, não. Eu formei em zootecnia já em 88 na Universidade Estadual de Maringá, né? Mas inicialmente eu não trabalhava com piscicultura, né? Porque eu acabei de falar que eu trabalho já há 12 anos. Uhum. Inicialmente comecei a trabalhar com a suinocultura. Olha. Só que a piscicultura, eu falo assim, a piscicultura estava no meu sangue, porque eu fui criado na beira do Rio Iguaçu, em União da Vitória, então tive contato com peixe. Lá tem uma central de piscicultura que era do estado, né? Agora ela é da Unespar, então eu tive contato com o peixe sempre, nunca deixei de não ter, né? Então eu fui para a suinocultura, fiquei um bom tempo, fiquei em torno de 8 anos com a suinocultura. Aí voltei para Curitiba, isso aí foi no estado de São Paulo, e aí voltei para Curitiba. E quando eu comecei a trabalhar em Curitiba aqui, eu entrei na universidade, foi como coordenador de estágio, e dentro da universidade eu agarrei as duas disciplinas de suinocultura e piscicultura. E foi onde aí eu saí da universidade e entrei no Senar. E desde lá, desde 2009 que eu entrei no Senar, eu estou com a piscicultura. Então, a piscicultura vem sendo, né, minha rota de viagem aí, e está muito gratificante, graças a Deus. Você consegue resgatar uma lembrança de quando foi que essa paixão realmente começou? Se foi só nessa questão familiar, se você teve alguma situação no mercado de trabalho que te despertou para isso? Na faculdade eu tive a disciplina de piscicultura, e foi uma das disciplinas que eu mais me identifiquei. Só que quando eu saí, que era no final da década de 80, né, a piscicultura não tinha essa explosão que tem hoje. Hoje a piscicultura é piscicultura. Antigamente a piscicultura era só você fazer o buraco com água e jogar o peixe lá dentro e de vez em quando dar ração, né? Então eu falo, criar peixe todo mundo sabe. Produzir peixe é outra história. Olha só, E isso eu sempre falo nos meus cursos, que produzir peixe não é qualquer um que saiba. Eu falo assim, eu dou exemplo, todo mundo tem a sua hortinha no fundo da casa e faz o seu alface, mas agora vá produzir alface, é outra história. Então é bem diferente, a piscicultura é assim também. Então, eu me identifiquei com a piscicultura, e o meu pai tinha um sítio na beira do Rio Iguaçu, nós tinha tanque, então eu mexia ali. Depois eu tive contato com essa central de piscicultura, que era no final da década de 80 que começou, mas a piscicultura naquela época não tinha, como eu falei, não tinha essa explosão, não tinha essa, digamos, essa aparência que tem hoje,
né? A piscicultura antigamente era o peixe, nós não tínhamos genética, nós não tínhamos uma ração adequada. Na verdade, na década de 80, nós não tínhamos um frigorífico sequer dentro do estado do Paraná. Então, como é que a gente quer produzir se a nossa cadeia produtiva não estava pronta? Sim. Então, naquela época, não tinha como encaminhar-se para esse ramo aí, né? Então, era muito restrito. Então, eu fui pela oportunidade que me apareceu, né? Mas eu sempre gostei da questão do peixe aí. E daí eu mantive contato e fiz estágio dentro da Central de Cultura. Então, foi onde eu mantive sempre fazendo, mesmo não tendo na área, eu sempre estava em contato. E de tudo isso que você trouxe também, como você comentou que hoje trabalha com o Senar, me surgiu aqui uma curiosidade. O que te despertou essa situação para o Senar? O que levou você a pensar, não, quero ser um parceiro do Senar na parte de instrução, de assistência técnica, enfim? Eu não sei se é com vocês, mas quando eu saí da faculdade, da universidade, eu falei assim, nunca mais quero pisar dentro de uma sala de aula, não quero mais saber de professor, não quero saber mais nada. Eu quero ir para campo. Já estamos nesse nível, Sérgio. Já tá ali. A gente não sabe o que nos espera ainda, provavelmente a gente volta um dia para a sala de aula, mas agora a sensação é, o sentimento é de sair. Então, isso é o mesmo sentimento, né? Você fala assim, nunca quero mais voltar, mas essa palavra nunca é muito forte, né? Esse nunca nunca pode dizer nunca, né? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Então, eu saí com esse intuito de não querer mais essa parte de universitária. Mas o mundo é pequeno e dá voltas, né? Então, eu saí direto para o campo. Daí, trabalhar, eu gosto muito dessa parte da assistência técnica, tá? Da assistência técnica, do contato com o produtor, principalmente pequeno produtor. Tá? Então, é onde não é que se você se destaque, é onde você pode ajudar mais, né, em cima disso aí. Então, eu saí com esse intuito. E eu entrei dentro de uma granja de suinocultura, como gerente. Depois da granja, eu fui para uma empresa de assistência técnica e projetos em suinocultura. Então, eu sempre fiquei no campo, né? Sempre estava no campo. E aí, como eu estava trabalhando no estado de São Paulo, o Carlos, que é amigo meu desde faculdade, mais de 40 anos de faculdade aí. Seu compadre. O meu compadre. Aí eu falei para ele falou para mim, não, vem para cá que eu estou precisando de gente aqui para trabalhar comigo aqui, como coordenador de estágio. Eu entrei no curso de zootecnia como coordenador de estágio na Faculdade Espírita ali. E aí, eu até que eu disputo, mas eu entrar dentro de uma sala de aula de novo, eu não quero, né? Eu disse, não, você vai começar como coordenador de estágio. E então, eu fui coordenador de estágio e eu pegava todo o pessoal, porque naquela época, o curso de zootecnia, ele tinha como obrigatoriedade estágio de conclusão de curso, né? Sim. E o TCC também. Uhum. Então, fazer o estágio e fazer o TCC e a apresentação, fora as horas complementares. Então, eu fiquei responsável. Então, eu até gostei bem dessa parte, porque daí eu comecei a ter contato com vários órgãos governamentais e empresas aí, para colocar os estagiários. Então, tinha uma época aí que eu tinha estagiário desde do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, eu coloquei gente para tudo que é canto, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, então, Mato Grosso. Então, foi até gratificante. Os alunos também gostavam, porque você colocava diretamente eles na prática, né? Exato. E aí surgiu essa questão que o professor de piscicultura saiu, né, e eu comecei, primeiro saiu de suinocultura e entrei como professor de suinocultura. Depois eu fui para piscicultura. E quando eu estava na piscicultura, como o curso a universidade em si deu uma decadência, né, aí obrigou a você a procurar outros objetivos aí. E eu tinha contato com os amigos meus e professores que já estavam dentro do Senar. Aí ele falou, tem uma vaga, vai lá e fala com o coordenador do Senar, isso, e ele falou, tá. Aí, olha que a coincidência, eu fui lá falar com o coordenador do Senar e falei assim, eu quero entrar, eu tenho a experiência em cultura. Ele disse, eu tenho curso, só tenho vaga para piscicultura. Eu disse, só tinha vaga para piscicultura. Eu falei assim, fecha. Perfeito. Né? Isso aí foi em junho, porque no Senar você tem etapas para cumprir, né? Dentro para você poder ingressar, né? Então você tem uma parte pedagógica, tem uma parte técnica, né? Então ele falou, era em junho, em setembro eu tenho a parte pedagógica.
Você faz outra? Não, vamos nessa. E fiz uma parte pedagógica, setembro, outubro, dezembro, eu fiz a parte prática, a parte técnica. Então, basicamente, em 6 meses eu estava dentro do Senar, trabalhando. Mas só que é gradativo, né? Não é que você entra no Senar e você sai dando curso para tudo que é lado. Tem um processo, então, de... Tem um processo, porque o Senar é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e todos os cursos do Senar são gratuitos. Tá? Não tem... Inclusive, já dei aí para o pessoal da agronomia aí da Federal. Que legal. Na semana da agronomia, eu fui dar o curso, uma palestra, um curso aí, levei eles na aula prática. Eles tentaram 2 vezes depois tentar encaixar, mas daí não bateu a minha agenda com a agenda da semana deles aí. Mas então o Senar, ele trabalha a questão de não sou eu que procuro o curso. É o pessoal que me procura. Então, o Senar tem parceria, não sei se vocês sabem como funciona o Senar. O Senar tem parceria com os sindicatos rurais da Entidade Rural Patronal, que é filiado à FAEP. Então, ou quando tem no município, tem o sindicato rural, é ele quem mobiliza, nós chamamos de mobilizadores, que mobiliza o curso. Então, ele vai nas comunidades, nos bairros, e fala, estou precisando de curso. Ele monta tudo e entra em contato comigo. Só tem um curso para o mês tal. Qual a tua agenda? Então, eu monto a minha agenda, mas em cima do que eles me passam. Né? Então aí sim. Só que quando eu entrei, ainda a piscicultura estava começando a crescer. Hoje não. Hoje a demanda está muito maior de curso. Ainda nós temos uma pequena dificuldade dentro da piscicultura para o pequeno piscicultor. Né? O pequeno piscicultor, não só para a piscicultura, né, mas o pequeno produtor, em que ainda ele tem bastante dificuldade. Você pode exemplificar para a gente algumas coisas que você observa que são essas dificuldades para o pequeno? O pequeno produtor hoje, primeiro, o custo da piscicultura hoje está alto. Ainda mais depois da pandemia. Antes da pandemia já era, mas agora, depois da pandemia, ficou bem mais alto, e o custo maior da piscicultura hoje está na boca do peixe, que é a ração. Sim. Então, hoje, um pequeno produtor, que seja lá, ele tem o seu tanquezinho lá, que quer criar 2.000 peixinhos, né, 1.000 peixinhos, 2.000 peixinhos, o custo dele é muito alto, não compensa para ele sozinho, porque ele vai ter que comprar ração primeiro. Ele vai comprar ração sozinho, compra ração na agropecuária. Segundo, o alevino, né, ele não compra direto, ele vai ter que comprar ou na agropecuária ou da Secretaria da Agricultura. Então, aí você vê que o custo dele vai elevar. Tá? Então, hoje, o pequeno produtor, para poder ganhar dinheiro, tá, com a piscicultura, ele tem que trabalhar junto. Tá? É um investimento muito grande, né? É um investimento muito grande, né, para esses pequenos produtores. A questão do investimento também pesa, tá? Mas mesmo que hoje tem programas de prefeitura, hoje tem muita prefeitura com programas, tá? Que fazem a máquina, que te dão a máquina, você só paga o óleo, né? Então, fazer o tanque, tá? Então, fazer o tanque, é um investimento, não é barato, mas eu tenho recursos que eu posso baratear isso aí. Mas na hora de criar, aí o negócio fica na hora de produzir o peixe. A ração é muito cara, tá? A ração está muito cara, e a questão depois final, que é a comercialização. Então, os dois gargalos que eu vejo para o pequeno produtor é o custo e a questão de comercialização do peixe. Né? Então, hoje eu não posso comercializar, não posso abrir o meu porteiro ali, fazer minha banquinha e vender meu peixe. Aproveitando esse gancho, Sérgio, né, me surgiu uma curiosidade a respeito disso. No seu ponto de vista, técnicos capacitados ou futuramente capacitados como a gente, né, futuros ou tecnistas que tenham esse interesse na área, você acredita que tem espaço para trabalhar com essas pessoas, com o pequeno, ou no Senar, nessas situações que você trouxe até agora? Espaço tem, tá? Mas você tem que saber fazer o espaço. Tá? Porque hoje, como a piscicultura hoje, você vai ver, em volta de Curitiba não tem grandes criadores de piscicultura. Então, então tem áreas que eu tenho que fazer, que eu tenho que trabalhar isso aí. Então, hoje, se você for contar para você trabalhar para o pequeno produtor,
ele não vai ter dinheiro para te pagar. Uhum. Exato. Porque ele não consegue nem render o dinheiro dele ou sobreviver com a produção dele, né? Apesar que hoje a piscicultura para o pequeno produtor está sendo mais uma diversificação dentro da propriedade, né? Então Não ela é não só chega a ser isso. prioridade, ela é Então, mais não é uma só isso, atividade. é mais uma atividade que ele está buscando. Mas só como eu falo, a atividade de agricultura, e hoje você vê a questão de muita desinformação. O cara não tem uma noção do que é produzir peixe. Uhum. Então, eu falo assim, a maioria do pessoal, do pequeno produtor que você encontra na nossa região, eu estou falando centro-sul Tá, e sul aqui. Se tá. você cair para o norte do Paraná, cair para o oeste do Paraná e sudeste do Paraná, aí é outra história. A realidade é outra, né? Aí Nem a parece o realidade mesmo é estado. outra. Não parece mesmo estado, né? Se você cair principalmente para o oeste do Paraná lá, esquece, lá a piscicultura é top. É lá em cima, lá é outro mundo, tem tecnologia, tem tudo. Então, nós temos que batalhar para puxar para nós aqui, mas para puxar tem que trabalhar. Então, primeira coisa é fazer a união do pequeno produtor. Se eu quero trabalhar com o pequeno produtor, é fazer a união deles. Eles têm que trabalhar junto. E isso eu sempre falo. O pequeno produtor, hoje, ele não tem concorrente. Para a piscicultura não tem concorrente. Tá? Então, eu falo, teu vizinho, ele não é teu concorrente, ele é seu parceiro. Se vocês trabalharem juntos, vocês vão crescer juntos. O pessoal ainda não está preparado para essa parte técnica. Então, o pequeno produtor falta essa parte técnica. Então, nessa área que eu estou falando, centro-sul e sul aqui. Então, a tendência... Então, por isso que eu falo, tem área? Tem. Hoje tem área para você correr aí bastante, desde que você esteja preparado. Você acha que os alunos de hoje têm mais oportunidades do que o pessoal que ingressou, que estudou a piscicultura na sua época de faculdade, por exemplo? Teve muita mudança da visão, que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, da visão em si da piscicultura, mas em questão de estágio, tecnologia? Sim, hoje tem muito mais. Se o cara tiver interesse em saber correr atrás, hoje tem oportunidade. Tá? Hoje tem várias oportunidades aí, vai desde os cursos de Senar. Hoje, o pessoal que mexe com piscicultura, eles são relativamente abertos. Se você quiser fazer um estágio por conta, você faz, tá? É só conversar, saber Eles conversar. gostam de receber estagiário? Eles gostam de receber estagiário, e principalmente porque um dos grandes problemas que nós temos é mão de obra também. Claro, estagiário é bem-vindo. Sim. Não, mas você tem oportunidade hoje e tem tecnologia hoje que antigamente não tinha. Então, verdade. como eu falei, quando eu saí da faculdade, na universidade, nós não tínhamos a piscicultura como hoje ela é. Ela evoluiu muito. Tá? Foi da década de 90, 93, 95 para cá que estourou a piscicultura quando você começou a trabalhar com tecnologia, com genética e com a questão de nutrição. Eu queria aproveitar esse gancho também para te perguntar isso, Sérgio. Dentro da piscicultura como um todo, como você vê essas sub-áreas, né? Enfim, o que daria para uma pessoa que vai ingressar no mercado fazer? Qual é o nosso grande problema do século aqui? É a falta de água ou água contaminada. Nós não temos água. Tá? E a piscicultura vive de água. Então, hoje, se você for por oeste lá, a parte de efluentes, ou melhor, as águas de despejo da piscicultura é um grande problema. Tá? Porque, dependendo da quantidade de matéria orgânica e inorgânica lá, ela é poluente. E esse é um grande problema que os órgãos ambientais estão caindo de pau em cima disso aí. Né? Então, a piscicultura hoje tem, então, tanque-rede. Eu posso produzir em tanque-rede? Posso. Hoje tem bastante produzindo aqui no Paraná, está começando mais forte, mas em outros estados são bem mais fortes. Né? São Paulo tem bastante. O Paraná tem lá no Lago Itaipu, lá tem bastante tanque-rede. Então, é uma questão de tanque-rede, dá para trabalhar bastante ainda, tem muita área. O tanque elevado, que hoje o tanque elevado é com recirculação de água. Sim. Então, não dependo de água de fora, tá? E eu tenho subproduto de excelente qualidade.
tá? Que é o adubo que sai disso aí tudo. Então, tem áreas hoje que dá para trabalhar. E tecnologia hoje, nós temos, não sei se já ouviram falar do Bioflocos. Sim. Uhum. Né? Os três que dá ter falado para vocês já do Bioflocos. Né? Então, então tem bastante essa área, uma área científica, digamos assim, né? Tem área para crescer e para criar peixe. E hoje o Brasil é um dos países mais ricos em água doce do mundo. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, tá? Em exportação. Então, tem área e o Brasil está crescendo. Não tem um estado no Brasil que não produza peixe. Todos os estados produzem peixe. Né? Então, tem, dependendo da situação. Mas aqui, sul e sudeste, é a tilápia que predomina. Então, hoje tem empresas multinacionais, no Rio Grande do Norte, principalmente, para aqueles lá no Mato Grosso, que hoje é alta tecnologia. Né? Não sei se já viram uma reportagem, tem uma empresa, se não me engano, no Rio Grande do Norte, ela tem em torno de 60 a 70 tanques de 20 mil litros cada um, 20 ou 80 mil litros cada um, todos monitorados. Nossa, que O cara legal. tem uma parede de televisão e monitoramento. Então, ele sabe pH, ele sabe alcalinidade, temperatura, tudo de dentro de uma sala. Então, hoje, tecnologia tem outra coisa, tem outras áreas que você pode entrar, área de genética. Uhum. A nossa área de genética está crescendo. A parte de nutrição não tem hoje ainda, tem. É uma briga normal, né? Mas nós temos área aberta aí. A gente vê que são muitas áreas, né? Essa área de genética cresce cada vez mais, com toda a tecnologia, né? O desenvolvimento. E hoje a genética eu falo assim, três pontos bases para você ter sucesso dentro de uma piscicultura: nutrição, genética e manejo. Uhum. Você tem que ter os três trabalhando juntos. Se os três não estiverem trabalhando juntos, você não vai para frente. É verdade. Eles estão interligados, né? Tá interligados. Um puxa o outro, né? Ô, Sérgio, e falando dessa questão do mercado, qual que é a tua visão agora do mercado atual aqui no estado do Paraná? O Paraná já faz mais de 10 anos que é o primeiro produtor de tilápia do Brasil. Uhum. O Paraná produz hoje no ano passado, produziu 188 mil toneladas, não, 180 mil toneladas de tilápia, só estou falando em tilápia. Só tilápia, né? Só tilápia. O segundo colocado é o estado de São Paulo, com 68 mil e pouquinho. Quer dizer, se eu somar São Paulo 2 vezes, não dá tilápia. Não dá Paraná. Uhum. Né? Então, isso eu estou contando onde é o forte da tilápia, oeste e norte. Uhum. Tá? Então, nós temos todo esse outro lado do Paraná para desenvolver isso aí. Tá? Então, e o mercado, o que você tiver de peixe, hoje falta peixe no mercado. O que você tiver de peixe, você vende. O mercado está crescendo. Uhum. Porque hoje o Brasil está exportando, está sendo um grande exportador de peixe, não só de tilápia, mas está exportando peixe. Hoje o Brasil exporta pintado, exporta o tambaqui, tá exportando isso aí para Japão, Europa e Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, mercado tem, porque nós temos como aumentar a exportação, facinho, é só produzir. E nós temos áreas para produzir isso aí. A questão é sempre com técnica e tecnologia, que eu chamo. Sim. Hoje você não vai para frente. Sérgio, se você me permite, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Pode ficar tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas você se sente realizado com a piscicultura? Sim. É porque eu sempre gostei. Tá? E eu me sinto mais realizado ainda quando e nesse modo que eu trabalho, fornecendo o curso, né, transmitindo um pouco da cultura, um pouco de técnica para o produtor, e a hora que você vê que o produtor aplica isso e te dá um retorno, aí é mais realização ainda. Então, esse contato, por isso que eu falo, é que eu sempre gostei da parte de assistência rural, assistência técnica. Então, é gostoso você ver o cara retornar para você
né, com aquela informação, aquela técnica que ele ter sucesso. Então, eu me sinto, sim, realizado com isso aí. E finalizando a nossa conversa, que por sinal foi muito agradável, eu quero te lançar um desafio. Se você fosse contratar um recém-formado para trabalhar com você, que critérios você avaliaria nesse profissional para que ele pudesse fazer parte do teu time? Bem, em cima do currículo dele, eu queria ver se ele tivesse, pelo menos, ter prática, um contato com a piscicultura, né? Ou ter feito estágio, né? Ou ter já trabalhado na parte da assistência, porque você saindo cru da universidade, dificilmente, tá? Hoje, eu que tenho a técnica, se um pequeno produtor te pega, até ele pode, porque é uma coisa que eles respeitam dentro, lá no campo, é o estudo. Então, quando você é estudado, os caras te respeitam. Mas te respeitam até certo ponto. A partir da hora que você faz alguma coisa errada, ele fala, esse doutorzinho não sabe nada, não. Está com o diploma, não sabe nada, não. Aí já Então, inverte, né, a situação. aí inverte a situação. Aí ele vai pôr você no bolso. Então, para não acontecer isso aí, né, um recém-contratado tem que ter pelo menos o mínimo de experiência, né? Então, é um conselho. Procurem, durante a universidade, durante o curso, estágio, né? Diminua um pouco as baladas, dá tempo de fazer balada, nós fazíamos isso aí, balada. Ó, para você ver o exemplo, eu, nas férias de julho, raramente eu ia para casa. Minha mãe... eu tinha amigos que tinham fazenda no Mato Grosso, eu passava as férias trabalhando de peão na fazenda. Então, eu montava cavalo, curava boi, derrubava boi, marcava boi, castrava boi. Então, eu aprendi na prática a fazer isso aí, no tempo de faculdade. Sim. Então, eu acho que para os alunos, eles têm que sair com um pouco mais de prática. Então, é uma coisa que eu procuraria dentro dele, é isso aí. Se ele tem a prática, que a teoria eu sei que tem, mas a questão é você vivenciar, porque é diferente. Teoricamente é uma coisa, praticamente é outra. Tem uma Então, frase que diz assim, como é que é? Na prática, a teoria é outra, né? na prática, a teoria é outra. É mais ou menos isso aí. E você tem que vivenciar. Não quer dizer que você precisa da teoria, porque a hora que você está vendo o problema na prática, a teoria te ajuda. Sim, Mas sim. você tem que vivenciar o problema, tá? Tranquilo. Então, para eu ver, para contratar, eu teria que sentar e conversar com o cara e levar ele para o campo para ele dar uma olhadinha, e aí sim, né? Vocês saem direto. Eu acho que, não só eu, mas eu acho que tem muita gente que não fazeria a contratação. Legal, Sérgio, já estamos encaminhando ao fim, a gente queria agradecer a sua presença aqui, né? Obrigado por topar esse desafio, né? Essa proposta aqui junto com a gente, contando um pouco mais sobre a sua história. Então, obrigado mesmo. E a gente queria saber se você quer dar alguma mensagem para o pessoal, ou uma frase motivacional, o que vier no teu coração. Eu acho que para quem quer entrar nessa área da piscicultura, tá? É uma área que tem para crescer. Então, se você gosta de piscicultura, pode ir em frente, tá? Mas corre atrás, não fica parado que não vai ficar batendo. Então, corre atrás, vai visitar piscicultor, vai fazer curso, procura curso, não só esses cursos online, mas procura curso, o Senar tem curso, tem outro curso, vai atrás, que hoje a área da piscicultura, a tendência dela é crescer. E, tecnicamente, muito mais ainda, tá? Então, se vocês gostam de cultura, vão em frente que eu assino embaixo. Tá joia, então. Sérgio, mais uma vez, obrigada. Nós realmente ficamos contentes em ouvir sua história. Nós percebemos isso de uma forma realmente inspiradora. E é isso aí, pessoal. O Fishcast, Apaixonados por Piscicultura, fica por aqui. A gente agradece aos nossos ouvintes. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.